esse trabalho de vocês me vêm com essa questão aqui, né? Então, os rumos da indústria 4.0 para 5.0, daí logo de cara eu já fico, poxa, será que está todo mundo acostumado com esses termos, né? Agora falando, muita gente está se acostumando com 4.0 e aí vem o termo 5.0. E aí vem a pergunta, será que estamos preparados para isso? Então eu vou deixar para vocês aí, para colocar para a gente o que é isso, que história é essa, o que a gente está propondo discutir aqui hoje. Legal, Sumir. Eu acho que prazer enorme estar aqui, cara. Primeira vez que eu venho aqui na Elipse, uma honra. É o primeiro podcast que a gente faz, então fica meio assim, né? Depois desajeitado. É assim, então. Até lá, só para vocês terem uma ideia, fiquem à vontade. Tá, vou até acender a luz aqui que eu esqueci. Não, legal, cara. Legal. Então, assim, pessoal, eu acho que vale a pena, antes de falar sobre a 4.0 ou 5.0, falar um pouco sobre a nossa história, como que a gente chegou até aqui. E eu sou industrial, né? Meu pai fundou a Paranoá, eu estou lá há 46 anos, mas de carteira assinada. Tem uma segunda geração, né? Sou segunda geração, né? E em 2015 a gente quase quebrou, cara, né? Acho que é importante dizer que o mercado caiu de 3,8 milhões de veículos para 2, que é os níveis de hoje. E a gente estava, como a gente passou uma década investindo, porque o Brasil, lembra aquela capa do Corcovado? Lembro. Então, do Cristo Redentor, né? E tal. E nessa época a gente sonhou com 5 milhões de veículos, né? Então a gente investiu muito dinheiro e aí o mercado virou, o dólar subiu de 2 para 4 e o juros saiu de 7 para 14. Resultado, a gente estava tecnicamente falido, cara. E aí os advogados falaram pra gente, cara, a gente vendeu umas casas que a gente tinha para poder juntar alguma grana. E aí, diferente dos advogados falavam, cara, entre recuperação judicial, a gente fez diferente, depois o dinheiro na empresa. E por um milagre, muito trabalho, mas Deus ajudou, né, com certeza, a gente trabalhou, a gente fez o turnaround na empresa. E eu trago isso, uma discussão sobre transformação digital, porque aí nascem as bases, porque a gente vai falar que foi quando, em 2017... um grande cliente pediu para a gente dobrar. Acho que vale a pena. Você tem a imagem da fábrica? Aquela imagem. O Ítalo aqui tá. Essa é o Ítalo, tá ali nos dando assistência aí, Gustavo. Isso aí. Não, Ítalo, é aquela A primeira. Essa aí. Isso. Então, aqui a gente tem uma fábrica de 40 mil metros de área construída, tá? 70 mil metros de terreno, então são 6 fábricas dentro de uma. E numa delas um cliente pediu para dobrar a capacidade, né? Então isso que é legal dizer, assim, o que faria um empresário diante de um pedido para dobrar a sua capacidade? Era ir no banco pegar, eu precisava de alguns milhões de reais, né? Ir no banco pegar o empréstimo, dobrar a fábrica. E as máquinas, né? Dobrar tudo. E a primeira coisa que vem na cabeça, né? Vou colocar muito mais gente, muito mais máquina. Eu falo, cara, eu tenho uma fábrica, preciso do dobro, eu dobro a fábrica. Caminho mais fácil também. É mais fácil, exatamente. E aí pago juros que nem um condenado e morro, né? Então esse ciclo, cara, a gente não queria mais, né? Perfeito. E a gente falou, cara, eu não vou dobrar minha fábrica, né? Então, falou, cara, então tenta, né? E aí que nasce o nosso primeiro, oficializou o primeiro passo da nossa transformação digital. Foi para poder atender esse cliente usando as mesmas máquinas e as mesmas pessoas, vamos dizer assim. Eu acho que aí cabe uma pergunta, né, que a gente vem discutindo sobre a transformação digital, não é só eu trocar máquina. Não. Né? Porque a gente vê muitas vezes, né, quando você olha para, principalmente fora do Brasil, o cara fala, vou trocar máquina, vou comprar uma máquina que produz mais, eu vou poder fazer mais coisa com menos gente. Exatamente. E eu acho que esse é um desafio que a gente tem todo dia, né? E o trabalho que vocês fizeram, de primeiro olhar, falar, o que eu consigo fazer com o que eu já tenho. É isso. E tem dois caminhos. Muita gente, pessoa também pensa em comprar máquina ou pensa na automação extrema, né? E também aqui para o Brasil, a automação extrema muitas vezes não cabe por causa de volume, essas coisas, e também é um caminho mais caro. Então, é que nem você falou, máquina simples, quem extrai do que a gente tem? É a primeira pergunta. A gente tem isso, o que eu consigo tirar, maximizar isso, antes de pensar em duplicar uma linha ou automatizar uma linha, colocar
10 robôs para ganhar produtividade, mas não é o caminho aí. Eu acho que tem vários estudos sobre isso, né? De explorar o que eu tenho, né? Da minha capacidade atual, explorar no sentido positivo da coisa, né? De o que eu posso tirar de melhor dela, e aí acho que entra um pouquinho do que o Gustavo estava falando, né? De explorar novas possibilidades. Aqui no Brasil a gente usa a mesma palavra, né? Fora usa um pouco diferente, mas quando a gente olha para cá, eu tenho como eu vou explorar um novo caminho explorando aquilo que eu tenho também. Então a gente tem duas coisas a fazer, e acho que é um pouco do que a Paranoa fez, né? Junto nesse momento. Porque assim, o que acontece, né, cara? Eu vejo assim, uma das maneiras de você inovar e ter que criar outro caminho é quando você se depara com uma coisa extremamente difícil, né? Sim. Então são quando as pessoas resolvem mudar, né? Às vezes tem uma pessoa que tem um infarto, aí só depois do infarto que sobrevive, que vai tentar mudar de vida. Então na empresa também, né? Então, como eu disse, eu agradeço a Deus ter colocado aquela situação extremamente difícil de quase quebra, que foi através disso que a gente optou por um caminho diferente. Entendi. Mas nessa época, quando a gente falou assim, cara, como é que a gente vai fazer para aumentar a capacidade, né? E aí, um olhou para a cara do outro, a gente já analisava a indústria 4.0, que nasceu na Alemanha em 2010, né? Fábricas médias, com uma ideia muito de fábricas escuras, né? Automação extrema, né? E aí tem as fases da Catec, né? As 6 fases, não sei o quê. E a gente falou assim, não, mas tá bom, mas espera aí, não adianta pôr máquina, não adianta pôr automação. Olha que interessante. Dentro da minha fábrica, na época de 2015, eu tinha uma 7ª fábrica, que era uma das fábricas mais modernas da América do Sul, para a produção de mangueira de ar-condicionado, extremamente automatizado. Tá? Eu tinha robôs MIC, máquinas alemãs fantásticas e tal. Mas olha que interessante, quando você automatiza, o que você faz na conta de resultado, no seu DRE, demonstrativo de resultado? Você troca a mão de obra direta, que é um custo variável, por depreciação, que é fixo. Sim. E a depreciação vem junto ainda os juros que você tem que pagar fixo. Tudo bem que tem queda, mas... Então você troca um custo variável com um custo fixo. O Brasil é um ambiente extremamente hostil, que cai, cara. É assim. Então, na hora da queda, se você trocou mão de obra direta por máquina, só vai gastar. Você vai quebrar. Não é que você vai quebrar. Que a conta continua. Porque a conta continua. Você não tem o que fazer, porque não vai mandar um robô para casa. Exatamente. É claro, é horrível se cai 50% do seu pedido, que na pandemia zerou. Em abril de 2020, a gente simplesmente zerou o faturamento, né? Então, é ruim demitir pessoas, claro, mas você demite e depois recontrata as mesmas, né? Mas você sobrevive. Pior é você quebrar e ter que fechar a fábrica. Então, investir no Brasil em automação extrema não é viável, né? A gente viu isso. Porque é o seguinte, tem outra questão relacionada à inviabilidade da indústria 4.0, segundo a Alemanha, que é o seguinte, a indústria nacional ela não tem volume. Poucos dos negócios têm. O agro tem. O agro também é indústria, né? Agro é a parte, é lindo, né? Super volume. Agro é pop, né? Mas a indústria brasileira não tem volume, cara. A produção nacional de veículos hoje é na hora de 2 milhões de veículos. Né? Então, é nada. Isso é nada perto do mundo. Então, o que acontece? O que adianta você tentar automatizar? A gente foi numa fábrica de um produto classe C e D. Eu não vou dizer o nome aqui que eu não tenho autorização, mas a pessoa comprou uma máquina extraordinária que devia ter uns 30 metros de comprimento 100% da Suíça, automática. 100% automática, entrava lá material, adesivos, não sei o que, saiu o produto. Essa máquina, o concorrente dela na Europa, tem 12 máquinas dessas, cada um fazendo um SKU. É lindo. Mas ele pôs essa máquina na fábrica, só que ele tem que fazer 3 setups por dia.
Quer dizer, o cara investiu numa máquina extremamente automatizada. Se ele não consegue, não consegue tirar o Ele tem máximo que pagar juros dessa máquina. E ele tem que fazer 3 setups por dia. Ele acabou com a empresa. Por quê? Porque não é feita para isso. Então, a indústria nacional, ela não pode seguir os rumos da Alemanha. E digo mais, a automação anestesia a mente digital. Então, por que a gente da Paranoia e da DataWake, a gente se meteu aí, a gente se inscreveu no Prêmio Nacional de Inovação da CNI, e a gente, 3 mil projetos inscritos esse ano, 13 mil no total, 3 mil projetos inscritos, e a gente tem a alegria de ter sido selecionado entre os 9 finalistas. Finalistas, que terça que vem vai ser o evento, mas 26, já 26, estamos super felizes, Dia né? 26. Com certeza. Dia 26. Mas por quê, né? Porque a gente teve que pensar diferente, cara, né? Quando a gente foi começar a nossa jornada em 2018, janeiro de 2018, a gente sabia muito mais o que não fazer do que o que fazer. Eu já tinha quebrado, aí eu fechei minha fábrica de ar-condicionado, tá? Eu tive que fechar minha fábrica de ar-condicionado. Eu não tenho mais ela hoje, por excesso de automação. Olha que coisa. Isso é um negócio, um paradoxo, né? Um pouco do que a gente vive, né? Porque muitas discussões que a gente tem vai ao contrário disso, né? É que agora começa a fazer sentido essa afirmação, né? Claro. Mas acho que tem várias coisas que a gente aborda, até conceitualmente, né? Até buscando um pouquinho do que a gente estava falando aqui no início, das pessoas, né? Da relação que a gente tem com as pessoas. Porque você falou, é chato, obviamente, eu vou ter que demitir, vou ter que contratar. Mas é melhor que quebrar. Mas é melhor que quebrar, porque daí acabou todo mundo. Todo mundo. É isso. E você